Ele veio, quando a vida, a luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só luz. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando-se e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia.
A sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada no teu coração. De mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vinde amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada no teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Bom, boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês para mais um estudo há 2000 anos. E aí eu queria saber, hoje, se temos um voluntário para fazer a nossa página de abertura. Eu ia pedir a Verônica, porque essa página tem muito a ver com todo aquele estudo que nós fizemos dos mensageiros, mas acho que a Verônica está com problemas na internet, que acho que ela está no carro. Então, alguém gostaria de fazer? Quer fazer, Glória? Eu faço, mas você vai me ajudar, tá? Essa página é boa, Essa página é intensa. é Mas vamos intensa. lá, então. Agradecer a Deus, né, por todas as oportunidades de crescimento que nos são derramadas todos os dias. Agradecemos a Jesus pela sua presença entre nós, seu exemplo sublime, e aos nossos amigos espirituais, a todos aqueles que nos envolvem nesse estudo, para que possamos ter um momento de reflexão e que essa lição e todas as outras também possam
servir para a nossa modificação, para a nossa transformação, para o nosso crescimento consciente. Então, Senhor, muito obrigada, fica conosco e sob a tua proteção, sob as tuas bênçãos, nós iniciamos o nosso estudo, que assim seja. É 158, né? Governo interno. Isso. Então, no livro Pão Nosso, lição 158, governo interno. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando o trabalho. O governador supremo, que é o espírito do cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Bom, então, aqui, né, Paulo vai falar, né, dessa luta, né, eterna nossa contra as nossas tendências, tudo aquilo que a gente precisa trabalhar em nós e muitas vezes a gente vai delegando para depois, né? Então, acho que aqui já começa com Paulo, né, falando que ele faz do corpo dele um instrumento, né? Quando ele fala, subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão. É como se ele mostrasse ali que o corpo físico ele é um instrumento nosso, né, de trabalho aqui na esfera física e é um instrumento que vai nos permitir crescer, evoluir ou cair, né? Desabar em quedas dolorosas, né? De acordo com
aquilo que a gente vai escolher, né? Mas aqui ele vai falar, primeiramente, o Emmanuel, né, efetivamente o corpo é miniatura do universo, né? E a gente sabe, né, que o nosso corpo físico, tudo que a gente, né, as próprias leis da física, né, tudo que está no macro está no micro, né? Então o nosso corpo, ele, ele obedece a leis, né, que estão em todo o universo, né? Mas aqui ele vai fazer uma observação, né, que mas ele precisa ser governado, né? Sem a disciplina, sem o governo, né, e esse instrumento pode se perder, né? Pode ser a gente pode atravessar uma encarnação inutilmente, né? Ele vai falar representação em material terrestre da personalidade espiritual. Então, o nosso corpo reflete, a gente sabe, né, que reflete muito do nosso espírito. Quantas dificuldades a gente precisa apresentar no corpo físico para regenerar o nosso espírito, né? Às vezes, os problemas físicos, as doenças, né, elas representam mesmo o nosso a nossa doença maior que é o nosso espírito que adoece, né? Ou que vem adoecido para essa esfera, né? Numa reencarnação. E aqui vai dizer, né, que a substância passiva, que é o corpo, né, não não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Então, não adianta a gente dizer, né, que o nosso corpo, porque eu tenho essa ou aquela dificuldade, e aí eu falhei porque, né, pela dificuldade do meu corpo, porque trazia isso, trazia aquilo. A gente precisa compreender que todas as dificuldades que a gente traz são desafios, podem ser dificuldades que a gente traz de outras etapas, né? Então, a gente precisa entender isso para podermos trabalhar isso em nós, né? Então, e ele vai aqui falar, né, que o nosso corpo é como se fosse governar o nosso corpo é como governar né, um estado, um país, precisa de disciplina, precisa de ordem, precisa de prioridades, né? Então, ele fala, a vida interior de alguma sorte assemelha-se à vida de um estado. O espírito, não, antes aqui que ele fala das tendências inferiores, né? É, e a gente, essas tendências, elas realmente são um, são um desafio mesmo, né, para nos parar com as nossas iniciativas de crescimento, de melhoria espiritual, né? Elas estão muito mais presentes no na nossa vida do que a gente imagina, né? Então, e aqui o Emmanuel ele vai mostrar essa luta, né, entre o que a gente traz de inferior dessas tendências e aquilo que nós recebemos como potencialidades, não é, para progresso, né? Então ninguém deixa de trazer essas potencialidades, né, de crescimento, mas muitas vezes a gente se deixa arrastar muito mais pelas nossas tendências inferiores do que trabalhar essas potencialidades em nós, né, conhecê-las e trabalhá-las, né. Então ele vai falar, né, que o espírito tem que assumir a chefia, né, desse corpo físico, né, ele é que tem que e aqui ele fala interessante que são os ministérios, né? O Ministério da Reflexão, do Conhecimento, da Compreensão, do Respeito e da Ordem. Olha só quanta coisa, né? E a gente vai fazendo as nossas escolhas, né?
E essas potencialidades que ele vai extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando o trabalho, né? Então, hoje, né, esse momento agora, essa encarnação, deveria ser, né, o momento em que a gente vai melhorando o nosso porvir, né, o nosso futuro, domando as nossas tendências, reconhecendo aquelas tendências que não nos servem mais e, e buscando desenvolver essas potencialidades que a gente tem, todos nós temos, né, em todos os campos da vida, né? Então ele vai falar, o governador supremo é o espírito, né? Mas nem sempre a gente fiscaliza, a gente nunca está vigilante, né? Não vigiamos convenientemente, né? Todas essas dificuldades que trazemos, né? É, e aí ele vai dizendo que a gente se transforma num enigma vivo, né? Alguém que não conhece, a gente não se conhece, né? Mas muitas vezes a gente não quer mesmo se conhecer, a gente quer passar pela vida sem grandes transformações, sem grandes mudanças, né? E aí ele vai dizer que a autodisciplina, né, é o mais importante, né, para a gente passar pela vida com relativo equilíbrio, né? E, e é instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. Ou seja, quando a gente está bem ou quando a gente não está, a gente precisa ter esse controle, não é, da nossa evolução, né? O controle da nossa evolução, do nosso progresso, né? E aqui no final eu achei interessante, porque ele fala: o problema fundamental é de vontade forte para conosco. Então, autodisciplina, cobrança conosco, né? E de boa vontade para com nossos irmãos. Ou seja, sermos fraternos, compreendermos as dificuldades de todos, né? Que atravessam o nosso caminho, porque nós temos dificuldades semelhantes ou até mais difíceis, né, de superar. Mas foi isso. Olha, gente, essa página não é brincadeira, não. Essa página é uma página para a gente estudar, E achei. para achar o tempo todo dedicado a essa página. E principalmente quando a gente vai associar essa página ao penúltimo capítulo do livro Os Mensageiros, quando o André Luiz vai falar da desencarnação de Fernando, de alguém que passou a vida inteira sem autodisciplina, quer dizer, alguém que viveu à mercê do prazer, daquilo que lhe era prazeroso. E quando a gente fala em prazer, é tudo, né? Você tem que ter disciplina para se alimentar, disciplina para o que você vai beber ou não vai beber, se você vai poder passar a noite em claro, ou se você tem que ter o seu horário regrado de repouso, ou de exercício, ou enfim. Então, essa criatura, ela, no processo do desencarne, ela não conseguia ter domínio. O Aniceto, que é o orientador, ele diz, olha, essa dificuldade dele toda é porque as células dele nunca tiveram um comando disciplinado, elas nunca tiveram um comando disciplinado. E eu achei muito interessante, aquilo vai criar um problema sério para ele no processo da desencarnação. E aí, quer dizer, a gente já passou do horário, não vai dar para falar mais sobre isso, mas é uma página que tem que ser estudada com muito carinho. E aqui ele vai dizer uma coisa que ele vai dizer também, entre outras, muitas, como quando ele diz, ai meu Deus, aqui, peraí. Ele diz, governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, é o governador supremo. É a nossa, aí entra a nossa vontade. Redige leis benfeitoras, mas que nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Então, repara, o governador supremo, que é o espírito, ele
e diz de leis benfeitoras. E são as 1001 propostas que nós fazemos para nós mesmos. Não, eu não posso mais me alimentar dessa e dessa substância, porque isso me faz mal, mas é tão prazerosa que eu continuo comendo. Eu não posso mais fazer isso ou aquilo, mas eu continuo. Então, a gente vive nesse conflito entre aquilo que nos convém e aquilo que nos é prazeroso naquele momento. E aí ele vai falar um monte de coisas, quando ele fala também da, da, da massa passiva, ele se refere à matéria em si, não propriamente ao corpo, porque o André Luiz, num outro momento, ele chama as nossas células, ele diz que cada célula é um universo, cada célula em si, ela tem uma certa autonomia que está sob o comando dessa vontade maior. E aí ele diz que são animálculos domesticáveis, ou seja, as células do nosso corpo, elas podem ser educadas. Se elas não têm disciplina alguma, elas não estão afeitas a nenhum controle. E aí você vai olhar, vai observar o lance dos yogis, do controle que as pessoas têm da mente, pela mente, quantas e quantas pessoas conseguem, aí a gente vê o lance daqueles meninos que ficaram naquela caverna presos tantos dias, mais de 20 dias, e alguém que os orientou para um controle a mente, usar a mente com relação à alimentação, com relação a tudo, e aí eles superaram limites inconcebíveis. Então, aí a gente vê, quer dizer, mas aí eu não sei falar assim, não, eu tenho dificuldade, eu preciso ir trabalhando parágrafo por parágrafo, mas eu acho que é uma página para a gente estudar com mais carinho, assim, mais carinho que eu digo, da gente se deter mais, pegando os outros elementos que a gente vê que André Luiz e Emmanuel são da mesma equipe, então eles estão sempre alinhados nos conceitos, e um fortalece, corrobora o outro, e aí a gente vai vendo a importância dessa disciplina. Aí a gente indo para há 2000 anos, a gente percebe no nosso personagem principal aqui da obra, no nosso Emmanuel, no nosso senador Públio Lentulus, que ele, apesar das inúmeras dificuldades que ele possui ainda, em termos da emoção e do sentimento, ele era uma pessoa extremamente disciplinadora. Então, isso já lhe trazia, ele tinha um governo das emoções do seu, era algo impressionante para aquele homem daquela época. Então, a gente já vai vendo como essa faculdade, essa direção, né, essa disciplina é importantíssima. E a gente vai levando isso de uma encarnação para outra, né? Um espírito disciplinado, ele será a cada passo mais, né, disciplinado, claro, se ele exercitar, mas a tendência é você ir trazendo um perispírito com outras capacidades. Bom, eu nem vou passar a palavra por causa do nosso tempo, mas vamos lá, vamos começar a nossa leitura, que eu acho que a leitura de hoje é uma leitura mais dissertativa, né? Então, vamos começar. Fabi, quer começar um pouquinho hoje? Só porque eu peguei o óculos, né? É. Devemos consignar, não é isso? Isso. Devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquínios se encontrava justamente em missão, junto de Antipas, quando da festiva chegada de Públio Lentulus à grande cidade da Galiléia. Procurou, todavia, não se fazer notado pelo senador, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde vamos encontrar em conferência íntima com o governador nesses termos. Sabeis que o senador Lentulus, dizia Sulpício, com o prazer de quem dá uma notícia desejada e interessante,
dispôs-se a efetuar longa viagem por toda a província? Que fez Pilatos grandemente surpreendido. Pois é verdade, deixei-o em Tiberíades, onde se dirigirá para Sebaste em breves dias, crendo mesmo, segundo o programa da viagem, que pude conhecer graças ao concurso de um amigo, que não voltará a Cafarnaum nestes 40 dias. Que intuito terá o senador com viagem tão incômoda e sem atrativo? Alguma determinação secreta da sede do império? Inquiriu Pilatos, receoso de alguma punição aos seus atos injustos na administração política da província. Mas após alguns segundos de meditação, como se o homem privado sobrepujasse as cogitações do homem público, perguntou ao lictor com interesse: E a esposa não o acompanhou? Teria o senador a coragem de deixá-la só, entregue às surpresas deste território onde se aninham tantos malfeitores? Reconhecendo que terias interesse em tais informes, tornou Sulpício, com fingida dedicação e satisfeita malícia. Busquei inteirar-me do assunto como um amigo que segue o viajante, como elemento de sua guarda pessoal, vindo a saber que a senhora Lívia ficou em Cafarnaum, na companhia da filha, e ali aguardará o regresso do esposo. Sulpício, exclamou Pilatos pensativo, suponho não ignoras minha simpatia pela adorável criatura a que nos referimos. Bem o sei, mesmo porque foi eu próprio, como deveis estar lembrado, que a introduzi no vosso gabinete particular não há muito tempo. Continua? É verdade. Por que não aproveitais este ensejo para uma visita pessoal a Cafarnaum? Perguntou o lictor com segundas intenções, mas sem ferir diretamente o melindroso assunto. Por Júpiter, redarguiu Pilatos, satisfeito, tenho um convite de Cusa e outros funcionários graduados de Antipas, naquela cidade, que me autoriza a pensar nisso. Mas a que vem a tua sugestão neste sentido? Senhor, exclamou Sulpício Tarquínios, com hipócrita modéstia, antes de tudo, trata-se da vossa alegria pessoal com a realização desse projeto, e depois tenho igualmente grande simpatia por uma jovem serva da casa, de nome Ana, cuja beleza admirável e simples é das mais sedutoras que hei visto nas mulheres nascidas em Samaria. Continua? Quer parar? Pode parar. Não tem muito, assim, Pois é, como aqui comentar. o Tarquínios, quando o Fúvio está na viagem, né, que ele fez, que ele deixou a Lívia, o Tarquínios, quando vê, né, ele imediatamente volta, né, para Jerusalém para falar com Pilatos, que ele sabia que Pilatos ia ficar extremamente interessado. E quando Pilatos sabe que ele está numa viagem assim, ele já fica com a pulga atrás da orelha, por quê? Pô, né, será que pode ter alguma coisa contra ele, que realmente é o que um dos interesses também do, do Públio é esse, né, de buscar esses erros, essas coisas que o Pilatos andava fazendo, que ele não era um bom governador. Então, o Pilatos fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas aí depois o próprio Sulpício fala ele mesmo pergunta da Lívia, né? Ele vê que ela está sozinha, aí já se interessa, né? Porque sabe que ele tem aquela paixão assim pela Lívia, e ele vai tentar armar aqui com o Sulpício de avisar lá, porque ele já tinha uma viagem programada para Cusa, e vai tentar, né, assediar a Lívia, que a gente vai saber depois. Né? Não tem muita coisa para falar. Você está Cusa é aquele que aparece, né, no Evangelho, né, a Joana de Cusa, quer Joana dizer, a de Cusa, esposa dele era um funcionário que também era uma pessoa bem difícil, né? Devia estar ali meio que alinhada com Pilatos. Então, ele tem o convite de Cusa para ir até lá, ter o pretexto para poder visitá-lo. E a gente, nesse trecho aqui, a gente vê, assim, aquelas manobras do Sulpício, bem mesquinhas quando nós focamos apenas os interesses é, é, obscuros, né, da alma. A gente aqui vê que ambos estão buscando a satisfação
das suas paixões mais inferiores, né? E aí a gente vê o que é o arquitetar do espírito que busca, não mede, não tem escrúpulos para poder mobilizar artifícios para atender às suas paixões, né? Alguém tem algum comentário, algum adendo para fazer nesse trecho? É longo, mas a gente não consegue tirar assim muita coisa daqui, a não ser É bem descritivo, na verdade, né? Mas é, assim, alguém. Quer continuar a leitura, Verônica? Posso ler? Que isso? Nunca te observei apaixonado. Acho que já passaste a época dos arrebatamentos da mocidade. Em todo caso, isso quer dizer que não me encontro sozinho na satisfação que me traz a ideia dessa viagem imprevista, replicou Pilatos com visível bom humor. E, como se naquele mesmo instante houvesse elaborado todos os detalhes do seu plano, exclamou para o lictor que o ouvia entre satisfeito e envaidecido: Suplício, Sulpício, ficarás aqui em Jerusalém apenas o tempo preciso ao teu descanso ligeiro e imediato, regressando depois de amanhã para a Galiléia, onde irás diretamente a Cafarnaum, acusa dos meus propósitos de visitar a cidade. E, feito isso, irás até a residência do senador Lentulus, onde avisarás sua esposa da minha decisão, em tom discreto, cientificando-a do dia previsto para a minha partida e chegada até lá. Espero que, com a atitude inconsiderada do marido, deixando-a tão só em tais regiões, venha ela pessoalmente a Cafarnaum encontrar-se comigo de modo a distrair-se da companhia dos galileus grosseiros e ignorantes e recordar por algumas horas os seus dias felizes da corte, junto de minha conversação e de minha amizade. Muito bem, redarguiu o lictor, não cabendo em si de contente. Vossas ordens serão rigorosamente cumpridas. Sulpício Tarquínio saiu alegre e confortado nos seus sentimentos inferiores, ante gozando o instante em que se aproximaria novamente da jovem samaritana, que despertara a cobiça dos seus sentidos materiais, cobiça que não tivera tempo de manifestar quando da sua permanência no serviço pessoal de Públio Lentulus. Cumprindo as determinações recebidas, vamos encontrá-lo daí a 4 dias em Cafarnaum, onde os avisos do governador foram recebidos com grande contentamento por parte das autoridades públicas. O mesmo, porém, não aconteceu na residência de Públio, onde sua presença foi recebida com reservas pelos empregados e escravos da casa. Ao seu chamado, apresentou-se-lhes Máximos, substituto de Comênio na chefia dos serviços usuais, mas que estava longe de possuir a sua energia e experiência. Lê mais um pouquinho? Pode ser. Atendido solicitamente pelo antigo servo, que era seu conhecido pessoal, solicitou-lhe o lictor a presença de Ana, de quem dizia ele precisar de uma entrevista pessoal para a solução de determinado assunto. O velho criado de Lentulus não hesitou em chamá-la à presença de Sulpício, que a envolveu de olhares cúpidos e ardentes. Para aqui? Pode ser. Essa parte aqui, né, o que eu achei mais importante foi que ainda, apesar de toda a demonstração que Lívia deu para Pilatos, né, tanto do caráter dela, do comportamento, ele ainda acreditava que ela iria ficar contente com a presença dela, que ela estaria saudosa da vida, do tempo que ela teve, né, na corte, e que, por certo, ela se agradaria, né, desse contato com ele, sendo que em todo momento ela repeliu, né,
não de uma forma grosseira, mas deixou bem claro qualquer tipo de possibilidade de aproximação, qualquer tipo de contato, e ele acreditava que ela, não sei se ele tinha uma vaidade muito grande, uma visão muito diferente da sua pessoa, como se ninguém pudesse não gostar de ficar com ele ou estar com ele, ou das todas as regalias que ele pudesse oferecer, que ela acharia bom, né? A outra parte, eu acho que é mais descritiva mesmo, né? Eu achei também muita petulância do Pilatos, né? Aquela uma autoconfiança como se ele fosse algo irresistível e que ela, imagina, ela vai ficar feliz da vida de poder encontrar, quer dizer, ela iria até ele. Olha, a pretensão dele é muito grande. Sim. Mas depois a gente diz assim, Sulpício Tarquínios saiu alegre e confortado nos seus sentimentos inferiores, antegozando o instante em que se aproximaria novamente da jovem, com também desejos, né, inferiores, aquela coisa toda. Aí a gente aqui vai ver como nós complicamos a nossa vida, o nosso destino. Aí a gente estou aqui me reportando a nossa página inicial, porque não temos a disciplina sobre os nossos impulsos e atendemos prontamente, a nossa prontidão em atender aos nossos desejos imediatos. E a gente vai ver que, às vezes, por causa de um desejo desses, às vezes nós complicamos a nossa vida espiritual em várias existências. Às vezes nós cavamos precipícios porque não conseguimos dizer não. Ora, tanto um quanto o outro, em sã consciência, sabiam. O Pilatos sabia que, como você já tocou bem, a Lívia, em momento nenhum, deixou transparecer qualquer ideia de que ela poderia, de alguma maneira, ceder ao assédio dele, a, como a gente diria, a corte dele. Em momento nenhum ela deu a ele essa ilusão. E o outro sabia que a menina Ana o havia rechaçado solenemente e não queria nada com ele. E, no entanto, eles iriam acostumados a serem atendidos usando do poder, usando daquela condição, eles estavam acostumados a, de uma certa maneira, forçar a barra e obter sem medir as consequências. E eles estão maquinando essa empreitada. A verdade é que eles estão urdindo essa armadilha para as duas, e que só Deus sabe que consequências poderiam advir disso. E aí a gente vê quanta coisa, digamos nós, né? Porque quando a gente fala em disciplina das nossas células, dos nossos desejos, e a gente fala assim do imediato, dos nossos prazeres, dos sentidos, a gente não fala, às vezes, daquele sentimento da ira que você quer dar vazão, do sentimento da raiva, daquilo que você foi contrariado e você não aceita e você fica possesso. Então, tudo isso aí entra nesse capítulo do nosso autodomínio, que precisa ser trabalhado. E que, à medida que a gente for trabalhando, você vai adquirindo uma resistência maior. Mas a pessoa que a gente vê nesse capítulo que a gente mencionou, a pessoa que não faz esse exercício, ela não consegue domar os impulsos e ela se entrega às sensações. E aí é o que ele fala, o André Luiz fala nesse capítulo. Quando você se entrega a todos os impulsos e dá assim, né, deixa correr frouxo, na hora que o sofrimento vem, você não tem domínio também. Então a pessoa mergulha, ela é absorvida, engolida pelo sofrimento e não consegue, não tem resistência.
não tem condições de lutar contra ele de maneira proveitosa, adequada, edificante, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Não? Lúcia, quer ler um pouco? Bebita, hoje estou com um acesso de tosse aqui, eu estou me controlando, tá? Tá Prefiro bom. não ler hoje, não. Então, vou pedir a Solange para ler um pouquinho. A criada, né, Pepita? Isso. A criada perguntou-lhe, entre intrigada e respeitosa, a razão da visita inesperada. Ao que Tarquínios esclareceu tratar-se da necessidade de se avistar por um momento com Lívia, em particular, tentando ao mesmo tempo colocar a pobre moça no corrente de suas pretensões inconfessáveis, dirigindo-lhe as propostas mais indignas e insolentes. Após alguns minutos em que se fazia ouvir nas suas expressões insultuosas, em voz abafada, que Ana escutava extremamente pálida, com o máximo de cuidado e paciência para evitar qualquer nota escandalosa a seu respeito, respondeu a digna serva com voz austera e valorosa: Senhor Líquido, chamarei minha senhora para atender-vos dentro de poucos instantes. Quanto a mim, porquanto não sou a pessoa que supondes. E caminhando-se resolutamente para o interior, cientificou a senhora do persistente propósito de Sulpício em lhe falar pessoalmente, surpreendendo-se Lívia não só com o acontecimento inesperado, senão também com a expressão fisionômica da serva, presa da mais extrema palidez, depois do choque sofrido. Ana tratou de não a inteirar de pronto do sucedido, enquanto murmurava: Senhora, o lictor Sulpício parece apressado. Presumo que não tendes tempo a perder. Todavia, sem se deixar empolgar pelas circunstâncias, Lívia buscou atender ao mensageiro com o máximo de sua habitual atenção. Ante a sua presença, inclinou-se o lictor com profunda reverência, dirigindo-se-lhe respeitoso no cumprimento dos deveres que o traziam. Senhora, venho da parte do senhor procurador da Judéia, que tem a honra de vos comunicar a sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana. Os olhos de Lívia brilharam de justificada indignação, enquanto inúmeras conjecturas lhe assaltavam o espírito movimentando, porém, as suas energias teve a precisa coragem para responder à altura das circunstâncias. Senhor Líquido, agradeço a gentileza de vossas palavras. Todavia, cumpre-me esclarecer que meu marido se encontra em viagem neste momento e a nossa casa a ninguém recebe na sua ausência. Continua, Pepe? Pode pegar o próximo parágrafozinho. E, com leve sinal, fez-lhe sentir que era tempo de se retirar, e que Sulpício compreendeu intimamente, encolerizado, o que Sulpício compreendeu intimamente encolerizado, despediu-se com reverências respeitosas. Bom, para aqui, né? Pode comentar, Solange. A Pepita, vou deixar você comentar, né? Não tem nada, Solange, pode comentar, não tem nada demais aí, pode comentar. Mas eu vou deixar que você comente lá, começa lá de cima, porque aí eu vou falar vou deixar algumas partes aí.
Então, alguém gostaria de comentar aí para Solange? Alguém gostaria de comentar? Fazer algum comentário a respeito desse trecho? Dinorá quer comentar, Verônica? Não, eu acho que aqui, né, tem só é, a ousadia dele mesmo, né, que por certo achava que Ana, né, por ser uma escrava ali, uma serva daquela casa, que ele poderia, que aqui diz que ele falou explicitamente, né, as suas intenções, com que fez que ela ficasse estremecida, né, e respondeu a ele, né, que ela não era a pessoa que ele julgava, né, e posteriormente ele veio falar com Lívia e Lívia falou, né, tentou de alguma forma fazer com que ele se retirasse, falando que ele, o marido não estava em casa, então não poderia ninguém não poderia receber ninguém. E ele não gostou muito, né, que coloca aqui que intimamente ele ficou encolerizado, né? Acho que nas duas situações, tanto da Ana quanto da Lívia, mostra que é aquele sentimento, né, que já tinha falado antes, que ele não julgava que nenhuma nem outra pudesse recusar uma proposta dessa, ou não, pelo menos, se não quisesse, não pudesse ceder, né? Porque também deviam estar acostumados a que as outras mulheres se sentissem compelidas também a atender aos seus caprichos e às suas vontades, até por esse temor reverencial, né? De ser uma autoridade acima e a Ana uma subalterna, e isso causou essa fúria, né? Que coloca aqui. Só isso, Pepito. Não sei se tem mais alguma coisa aí para você Não falar. tem, na realidade, a gente não tem muito o que falar, que é uma coisa mais descritiva, mas a gente vê a Solange terminou onde? Reverências respeitosas? Onde ela parou? Foi, aí mesmo. Aí mesmo? Isso. Agora, nesse parágrafo agora, é que ele vai, a gente vai perceber mais um pouco do caráter do Sulpício. Então, quer ler um pouco, Ana? Posso ler. Surpreendido com aquela atitude, por quanto ao espírito do lector e a prevaricação de Lívia representava um fato em conteste. Retirou-se, sumamente desapontado, mas não sem conjetura aos acontecimentos na sua depravada malícia. Foi assim que, encontrando-se com um dos soldados de guarda à residência, seu conhecido e amigo pessoal observou-lhe um fingido interesse. Otávio, antes de uma semana, talvez, aqui esteja de volta e desejaria encontrar de novo, nesta casa, a joia rara de minha felicidade e de minhas esperanças. Que joia é essa? Perguntou curioso e interpelado. Ana, está bem, fácil é o trabalho que me pede. Mas, ouve-me bem, exclamou o lictor, pressentindo já que a presa tudo faria por fugir-lhe das mãos. Ana costuma ausentar-se frequentemente e, caso isso se verifique, espero que a tua amizade não me falte com os informes necessários no instante oportuno. Pode contar com a minha dedicação. Acabando de ouvir o pormenor mais importante desse diálogo, voltemos ao interior, onde Lívia, de alma opressa, confia à serva amiga e devotada às conjecturas dolorosas
que lhe pesavam no coração. Depois de externar-lhe os seus justificados temores, plenamente admitidos por Ana, que por sua vez a colocou ao corrente das insolências do suplício, e a pobre senhora desfiou à sua confidente, simples e generosa, o rosário infindo de suas amarguras, relatando-lhe todos os sofrimentos que lhe dilaceravam a alma carinhosa e sensibilíssima, desde o primeiro dia em que a calúnia encontrara guarida no espírito orgulhoso do companheiro. As lágrimas da serva, ante a singular narrativa, eram bem o reflexo da sua alta compreensão das angústias da senhora, perdida naqueles inchões quase selvagens, considerando-se a sua educação e a nobreza de sua origem. Ao Quer finalizar... comentar, Ana? Não, Pepita, eu peço que vocês comentem para mim, tá? É aqui, nesse parágrafo que, logo no primeiro que você leu, a gente fica vendo assim, que diz assim, surpreendido com aquela atitude, porquanto no espírito do lictor, a prevaricação de Lívia representava um fato inconteste, quer dizer, ele não entendia por que ela estava refutando, porque na cabeça dele ela realmente tinha um envolvimento com Pilatos. Então, aquela atitude para ele parecia algo assim meio que artificial. Ele não entendeu. E aí, depois, mais, ele diz assim, retirou-se sumamente desapontado, mas não sem conjecturar os acontecimentos na sua depravada malícia. Eu achei que Emmanuel aqui, ele coloca uns adjetivos bem fortes, depravada malícia, ou seja, tanto Pilatos quanto Lictor eram dados a esse tipo de envolvimentos e deram, digamos assim, moralmente depravados. Poderiam ter outros valores, mas nesse setor eles tinham. Aí você vê a maquinação, ele já envolvendo um soldado que ele conhecia, que certamente sabia que ele era o braço direito de Pilatos, e que o pobre do funcionário sem malícia se coloca logo pronto a auxiliá-lo nos seus interesses obscuros. E aí a gente vai ver, e ele sabe, que ele diz aqui, ó, mas ouve-me bem, exclamou Licto, presentindo já que a presa tudo faria para fugir-lhe das mãos. Então, ele sabia da postura de Ana, aliás, ele tinha vivido na casa e convivido ali com a Ana e viu o comportamento dela, então sabia que ela não era uma pessoa vulgar, isso ele sabia. Mas aí, quanto mais a pessoa resiste, mais o conquistador quer se empenhar para dobrar a presa. E a gente vê isso, por isso que ele fala aqui das suas depravadas malícias. E aí depois a gente vai ver novamente o vínculo de Ana com Lívia. Repara, elas têm aproximadamente a mesma idade, ambas são jovens, ambas são bonitas, e aí a gente vê o papel desse espírito Ana que veio para ser eu diria assim, esse elemento, esse ponto de apoio para Lívia. A gente vai ver no decorrer da história que ela vai passar a vida toda voltada para servir essa família. Então, é um espírito que se prontificou a vir como esse apoio, esse esteio para Lívia. Eu a vejo não com o grupo familiar em si, mas eu acho que ela, no plano espiritual, dada também a nobreza de Lívia e tudo mais, ela já deveria ser um espírito vinculado a Lívia e se propõe a vir junto e
passa, ela não é como se ela não tivesse uma vida própria, ou seja, a vida dela é servir a Lívia, é atender e auxiliar esse coração nobre que é Lívia. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? E a gente vê também a nobreza de sentimentos, né? Eu não a vejo no mesmo patamar, mas eu a vejo assim, fazendo parte do círculo de Lívia e também com esse vínculo dela com Jesus, esse convívio mais estreito, né? Então, quem quer continuar a leitura de Norá? Glorinha, acho que caiu. Repita, tem um homem batendo aqui. Hoje está batendo o dia inteiro. Não vai dar para fazer. Tá bom, tá bom então. Tá quebrando alguma coisa, está com essa máquina de maquita. Certo, tá certo. Então, Verônica, quer ler mais um pouco? Então, como é que está nosso. Tá. Ao finalizar o penoso relato de suas desditas, a nobre Lívia acentuou com indisfarçável amargura. Na verdade, tudo tenho feito por evitar os escândalos injustificáveis e incompreensíveis. Agora, porém, sinto que a situação se agrava cada vez mais à vista da insistência dos meus algozes e da displicência de meu marido em face dos acontecimentos, perdendo-se o meu espírito em conjecturas amargas e dolorosas. Se mando chamá-lo por um mensageiro, pondo ao corrente do que se passa, a fim de que nos proteja com as suas providências imediatas, talvez não compreenda a marcha dos fatos na sua intimidade, encarando os meus receios como sintoma de culpas anteriores, ou tomando os meus escrúpulos como desejo de regeneração por faltas que não cometi, em virtude de suas enérgicas reprimendas e penosas ameaças. Se não o aviso dessas ocorrências graves, do mesmo modo se produziria o escândalo com a vinda do governador a Cafarnaum, aproveitando o ensejo da sua ausência. Tomo unicamente a Jesus por meu juiz nessa causa dolorosa, em que as únicas testemunhas devem ser o meu coração e a minha consciência. O que mais me preocupa agora, minha boa Ana, não é tão somente a obrigação de velar por mim, que já experimentei o fel amaríssimo da desilusão e da calúnia impiedosa. É justamente por minha pobre filha, porque tenho a impressão de que aqui na Palestina os malfeitores estão nos lugares onde deveriam permanecer os homens de sentimentos puros e incorruptíveis. Como não ignoras, meu desventurado filhinho já se foi, arrebatado por esse turbilhão de perigos, talvez assassinado por mãos indiferentes e criminosas. Fala-me o coração maternal que o meu desgraçado Marcos ainda vive. Mas onde e como? Debalde temos procurado sabê-lo em todos os recantos, sem o mais leve sinal de sua presença ou passagem. Agora manda a consciência que resguarde a filhinha contra ciladas tenebrosas. Para quê? Pode comentar, Verônica. Aí ela percebeu, né? Finalmente ela contou para alguém, né, a situação. Dá um certo alívio ela ter contado. Contou para Ana, que pôde dar um ouvido ali para ela. E ela fala para ela, né, que ela está numa encruzilhada, porque se ela chama, o esposo pode interpretar como sintomas de culpas anteriores, né, como ele coloca aqui, ou tomando, como ela coloca aqui, o desejo de regeneração por faltas que não cometeu. Mas, ao mesmo tempo, se não avisa, também ocorreria o escândalo, né, o governador a visitando durante a ausência do marido. Então, ela percebeu que não tem muita saúde. Qualquer atitude que ela tomasse, ela estaria contrariando o marido, gerando escândalo,
não seria compreendida em nenhuma das circunstâncias, em nenhuma das posições que ela adotasse. Por isso que ela resolveu colocar Jesus como guia, como juiz da causa, colocando como suficiente ele, né, como testemunha do seu coração e da consciência. Como ela tinha consciência descansada, consciência em paz, então ela resolveu entregar suas providências, sua conduta a Jesus, né, quando não tem o que fazer, né, o que a gente às vezes não faz, né, em determinadas situações não nos cabe realmente fazer muita coisa, mas verdadeiramente entregar, mas a gente tem uma dificuldade danada de entregar também, né? E deixa eu ver mais o que ela fala. E aí ela fala que ela teme, né, por essas circunstâncias, por esse perigo, né, que ela estava iminente ali de ocorrer, não por ela, né, porque ela já tinha se desiludido de qualquer tipo de reconciliação, qualquer tipo de bem-estar com o marido, e ela já tinha aceitado aquela situação, mas ela temia por acontecer com a filha a mesma coisa que tinha acontecido com o filho, né? Que ela, embora ela acreditasse que talvez ele pudesse estar vivo, também poderia ter sido assassinado, por exemplo. Então, ela tinha esse receio que esses infortúnios recaíssem sobre a filha que estava ali com ela. Só. Eu acho que é impressionante, porque, no fundo, é como se elas pressentissem o perigo que rondava, né? Porque elas estavam sabendo que ali eles eram abutres e que, na realidade, o perigo as rondava. E eu acho que vai ser interessante. Agora a gente vai ver a importância da Ana, E né? ela deixa claro a displicência do marido, né? Ela Sim, sim, sim. É porque, na realidade, ele não pensou em momento algum, ele não pensou nelas, né? Deixá-las assim, porque repara, o mordomo da casa, que teria assim maior desenvoltura, maior experiência, ele mandou para Roma. Ele sai em seguida, ainda leva alguns funcionários, alguns trabalhadores da casa com ele. Então já deixou a casa mais desguarnecida, não é? E ainda com esse lance, assim, quer dizer, no caso, o Sulpício e o Pilatos querendo se aproveitar da situação como um ave de rapina para pegar suas presas mais desprotegidas, né? E aí a gente vai ver, eu acho que é importante essa coisa que em momento nenhum ela perde a fé em Jesus, no Cristo, e entrega o problema, a dificuldade, ou seja, ela não sabe o que vai fazer porque qualquer opção iria trazer consequências desagradáveis e ela acha que não sabe exatamente o que poderia advir de qualquer solução que ela escolhesse. E aí agora a gente vai ver que Ana vai começar, vai entrar. Seu Antônio, o senhor quer ler um pouquinho? Devagar, seu Antônio. Está sem som, seu Antônio. Senhora, exclamou a serva com pudor estranho no olhar, como se houvera encontrado uma solução repentina e apreciável para o assunto. O que disseste revela o máximo bom senso e prudência. Também eu participo dos vossos temores e suponho que deveremos fazer tudo para salvar a menina e a vós mesma das garras desses lobos assassinos. Por que não nos refugiarmos em algum local de nossa inteira confiança, até que os malditos abandonem essas paragens? Mas considero que seria inútil procurar o abrigo em Cafarnaum em tais circunstâncias. Iríamos a outra parte. Onde? Indagou Lídia com ansiedade. Tem um projeto, disse Ana esperançosa.
caso caso aceiteis, na sua plena realização, sairíamos ambas daqui com a pequenina, naufragiando-nos na própria Samaria da Judeia, em casa de Simão, cuja idade respeitável nos apartaria de qualquer perigo. Mas Samaria, replicou Lívia, algo desalentada, fica muito distante. A realidade, contudo, minha senhora, é que necessitamos de um sítio dessa natureza. Concordo em que a viagem não será tão curta, mas partiremos com urgências, alugando animais descansados, tão logo repousássemos um pouco da passagem por Naim. Com um dia ou dois de marcha, atingiríamos o Val de Siquém, onde se ergue a velha propriedade de meu tio, Máximo. Seria cientificado da vossa liberação, sem outro pretexto que não seja da necessidade de vossas decisões no momento e na hipótese de regresso imediato do senador. Estaria o vosso esposo integrado no conhecimento direto da situação, procurando inteirar-se por si mesmo quanto à vossa honestidade. De facto, essa ideia é um recurso mais viável que nos resta, exclamou Lívia, mais ou menos confortada. Além do mais, confio no Mestre que não nos abandonará em provas tão rudes. Hoje mesmo faremos nosso pretexto de viagem e irás à cidade providenciar não só quanto aos animais que nos devam conduzir até Naim, como também quanto à partida de um dos seus familiares conosco, de modo a seguirmos com a maior simplicidade, sem provocar a atenção dos curiosos, mas igualmente bem acompanhadas contra os dissabores de qualquer eventualidade. Não te preocupes com despesas, porque estou provida dos necessários recursos financeiros. Assim foi feito. Vamos parar, seu Antônio? Vamos parar aí? Pode comentar. Não, acho que o plano da Ana é um plano sadio e urgente para sair da situação que a Lívia estou passando nesse momento. Sabendo que vai para a casa do tio dela, que é um lugar de respeito, e é um lugar que vai ter a proteção que necessita para se livrar dessa situação que é difícil no momento para as duas. Vai, Pedro. Eu acho interessante que ela recusa, ela não pega o auxílio de nenhum dos empregados da casa. Ela não utiliza. Ela vai levar um familiar de Ana, não é? Certamente também alguém de confiança, para acompanhá-las, para não abrir, assim, porque na realidade eles não sabem nem direito em quem confiar. E aí a gente vai ver o desenrolar da situação e a gente vai ver que, olha, Ana foi inspirada nessa intuição para auxiliá-la, né? E poder chegar até o Vale do Siquém, aonde morava Simeão, né? Então, eu acho que assim, a gente não tem essa parte, todo esse capítulo, essa parte que a gente está lendo hoje, é muito mais descritiva do que com ensinamentos realmente. Eu vou parar aqui, porque aí depois vai começar as peripécias lá no Vale da Samaria. A Glorinha caiu, acho que a Verônica também. Então, a gente não vai ter música para encerrar. Mas
Vou marcar aqui então, tá, gente? Assim foi feito. Na véspera da partida, Lívia chamou, né? Vai ficar para o dia 28. Não se preocupe. Não é. Tá bom, não é. Mas pode ser. Então, nesse momento em que nós vamos finalizando o nosso estudo dessa tarde, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade recebida, por estarmos reunidos em Teu nome, tendo acesso ao ensinamento que essas obras nos trazem. Agradecemos, Senhor, o acesso a essa doutrina de luz, ao entendimento que clareia os nossos raciocínios e nos dá o entendimento do Teu Evangelho. Pedimos, Mestre, que permitas que os Teus mensageiros possam visitar cada lar, possam envolver a cada pessoa presente, aqui conectada, envolver também a nossa irmã Glória e Verônica, que saíram. Pedimos também, Senhor, que envolvas nossos demais irmãos que não puderam comparecer, a nossa irmã Sandrinha, os outros irmãos que hoje, por uma razão ou outra, não puderam participar. Então, Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos para que possamos aprender a domesticar o nosso querer, a nossa vontade, a disciplinar, Senhor, as nossas ações. Ampara-nos, Mestre, para que possamos estar no controle das nossas emoções, para que possamos ser livres dessas emoções e não escravos delas. Então, Mestre querido, abençoa-nos a todos. Pedimos também que abençoes a todos aqueles que passam por nossa mente, a todos aqueles que estão em nossos cadernos de prece, a todos aqueles que neste momento nos rodeiam. Abençoa-os, Senhor. Ampara a todos. Ilumina os corações e as consciências de todos. E assim, Senhor, que possa haver boa vontade entre os homens, paz nos corações de bem. Que assim seja.